Essa semana, alguns pastores da Nova mandaram para mim WhatsApp e algumas mensagens e tal, falando sobre uma mensagem que eles tinham assistido, não sei se pelo site da Nova ou no YouTube, alguém lembrou e levantou. E eu acho que um passou para o outro. E passaram para mim, e me lembraram de uma mensagem que eu preguei há uns 5 anos atrás, uma série de mensagens, cujo título era Livre para Ser Amado. E aí eu fui me ouvir. No que eu me ouvi, eu fiquei encantado comigo mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, caramba, olha só que coisa. E eu mesmo comecei a tomar nota das coisas que eu tinha falado. E aí eu me lembrei, cara, se há uma coisa que a gente precisa na igreja, é crescer em graça e crescer em fé. São 2 convites que o apóstolo Paulo faz no Novo Testamento. Que a gente cresça em graça e que a gente cresça em fé. E o apóstolo Paulo, ele quando escreve para os Tessalonicenses, ele diz o seguinte, cara, eu fico assim muito feliz de saber que a fé de vocês cresce e aumenta dia a dia. Então nós precisamos crescer em graça e em fé, mas é impossível crescer em graça e crescer em fé se nós não crescermos em amor. Esse amém demorou para sair esse amém. Vou repetir de novo, para você entender bem da onde eu estou vindo e para onde eu estou indo. É impossível crescer em graça e em fé se nós não crescermos primeiro em amor. E por que isso? Porque tanto um quanto o outro fluem do amor incondicional que Deus tem por nós. A graça é subproduto do amor. A graça é um subproduto do amor. Por que a graça é favor imerecido? Porque o amor é incondicional. Amém, gente? Se o amor não fosse incondicional, fosse condicional, teria favor imerecido? Não, o favor teria que ser merecido. É assim que funcionava a lei. Por isso a lei não era graça. Porque o favor de Deus vinha por merecimento. Cumpriu a lei, bênção. Transgrediu a lei, maldição. E a fé? O apóstolo Paulo diz para nós que a fé genuína, que produz e que traz à existência as coisas que não existem, é a fé que atua pelo amor, através do amor. Então a gente precisa crescer em amor. Para que a gente possa genuinamente crescer em graça e em fé, a gente precisa crescer em amor. E o título dessa série, que eu vou voltar a pregar a partir de hoje, Livre para Ser Amado. Eu quero que você comece aqui entendendo que a igreja precisa ser liberta. A igreja precisa ser liberta. Não, pastor, quem precisa ser liberto é a pessoa que está no mundo, está oprimido pelo diabo, pelos demônios. A igreja precisa de libertação. A igreja do século XX, do século XXI, a igreja do Senhor Jesus na face da terra, hoje, precisa de libertação de conceitos errados, de tradições, muito mais do que de qualquer outra coisa. São coisas que aprisionam a igreja, que dão margem para que o diabo encontre sucesso nas suas investidas contra a igreja. É justamente a igreja cultivando conceitos errados e tradições de homens. Jesus falou muito fortemente contra essas tradições de homens aos fariseus, dizendo que eles eram capazes de transgredir a lei, ou de deixar de lado ou ignorar a lei de Moisés para seguir tradições de homens. Então é preciso que a gente entenda que a igreja do Senhor Jesus, ela precisa trazer Jesus de volta para o centro da igreja. Jesus não pode ser um fator periférico. Jesus, ele é o centro da igreja. O centro da igreja não é psicologia, não é Freud, não é coach. O centro da igreja é Jesus. Ele é o centro da igreja. Colossenses, no capítulo 1, dos versículos 13 ao versículo 20, eu não vou ler aqui para você, leia depois em casa, se você quiser anotar, tome nota. Colossenses capítulo 1, do versículo 13 em diante, até o 20. O apóstolo Paulo, ele mostrando, dizendo quem Jesus é, ele bota Jesus no centro do universo.
Tudo foi criado por Ele, através dEle e para Ele. Ele sustenta todas as coisas. Ele é o centro do universo. Agora eu preciso, para entender maturidade, graça, fé, crescimento, amor, eu preciso entender que a fonte número 1 de interpretação da Bíblia é a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você vai consultar a Bíblia, você vai encontrar Antigo Testamento, Novo Testamento, Antiga Aliança, Nova Aliança, lei e graça. Mas o que se percebe muitas vezes é que a parte mais difícil de se interpretar de toda a Bíblia são justamente os evangelhos. O Antigo Testamento, na sua grande parte, lei. O Novo Testamento, na sua grande parte, graça. Mas os evangelhos que estão no Novo Testamento são a transição entre uma coisa e outra, entre a lei e a graça. Por isso, por incrível que pareça, os evangelhos são a porção mais difícil de toda a Bíblia de se pregar. Porque em certos momentos Jesus está explicando a lei, cumprindo a lei. Outras vezes ele está personificando, mostrando e demonstrando a graça. E conseguir diferenciar uma coisa da outra, por exemplo, você pega o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. O Sermão do Monte é um monte que transiciona. Ele começa falando sobre a lei e ele transiciona até chegar na plenitude da graça. As bem-aventuranças são coisas que são extraídas. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, são coisas extraídas da lei. Eu não vou explicar para você hoje o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, mas quando você progride, Jesus no final ele diz: não andem ansiosos de coisa alguma, porque o Pai de vocês sabe do que vocês precisam e Ele suprirá o que vestir, o que comer, o que beber. Não fiquem ansiosos, Deus cuida de vocês. O início do Sermão do Monte é um início que fala sobre a lei e o cumprimento da lei, mas ele transiciona falando no final sobre a graça. As duas passagens que eu expliquei para você aqui, do jovem rico e do relacionamento de Jesus com Zaqueu, lei e graça. E todo o evangelho, todos os evangelhos, os 4 evangelhos, vão mostrando essa batalha, ou essa transição, ou esse contraste entre lei e graça. Jesus cumprindo a lei e Jesus demonstrando a graça, estabelecendo o reino da graça. Quando você pensa que nos evangelhos você só encontra graça, você acaba trazendo para o campo da graça aquilo que deveria estar no campo da lei. E isso gera confusão. Isso é o que gera confusão. Quando se imagina que no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, você só tem graça porque entrou na Nova Aliança, porque entrou no Novo Testamento, você acaba trazendo para dentro da graça coisas que são pertinentes ao campo da lei. E isso aí vai gerar uma baita confusão. Na lei, o foco não estava em Deus. Na lei, o foco estava no desempenho do homem. A maioria dos mandamentos da lei são mandamentos negativos. E alguns poucos são positivos. Quando eu digo negativo é não faça, não faça, não faça. E o positivo é faça. Então a lei começa com um mandamento positivo. Somente ao Senhor teu Deus adorarás de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, somente a Ele darás culto. Mas depois vem uma montoeira de negativos: não matarás, não roubarás, não farás isso, não farás aquilo, não farás. E o homem tinha que ficar se vigiando para não fazer. Quando você vai agora para a graça, o foco da graça está em Deus. Porque na graça, Deus não diz para o homem: não faça isso ou faça aquilo. Na graça, Deus diz para nós: eu farei. Eu darei a vocês um novo coração. Eu removerei o coração de pedra. Eu darei um espírito novo. Eu perdoarei. Eu farei. Na graça, Deus faz. A gente recebe. Amém? É lógico, existe uma parte na ação prática do dia a dia. Nós fazemos. Mas fazemos inspirados e dirigidos pela palavra dEle, pelo Espírito dEle. Amém? Na lei o Espírito Santo não vinha ajudar o homem a cumprir a lei. Era por conta do sujeito. Leu lá. É isso que tem que fazer? Se vira, meu irmão, dá seu jeito. Cumpra a lei.
Na nova aliança, eu tenho que amar o meu próximo. Pai, eu sozinho não consigo. Não, eu te ajudarei. Deixa comigo que eu vou te capacitar para isso. Pai, aqui na antiga aliança tinha que ser dizimista. Mas eu estou sem grana. Não interessa, tem que dar o dízimo. Porque se você não for dizimista, vem maldição sobre você. Na nova aliança, pai, eu vi aqui na nova aliança que também o dízimo continua válido. Mas eu estou sem grana. Eu te capacitarei. Eu te abençoarei, eu abrirei as portas dos céus, eu vou derramar sobre você bênçãos sem medida. Fica tranquilo, não virá maldição sobre a sua vida, mas virá bênção. O relacionamento do homem com Deus na nova aliança é diferente. Mateus capítulo 22, dos versículos 34 ao 40, diz assim: e um deles, eu botei ali entre parênteses o termo fariseus, para explicar para você o seguinte: os saduceus e os escribas tinham se juntado para fazer um plano. Vamos fazer algumas perguntas bem complicadas, perguntas que sejam uma verdadeira pegadinha espiritual, teológica, para pegar esse tal de Jesus, para nós podermos acusá-lo de heresia. E aí a gente pode mandar pedra nele. E mandaram lá, foram lá os saduceus e os escribas, e não conseguiram arrumar nada com Jesus. Fizeram perguntas, Jesus respondeu, e não conseguiram fazer Jesus escorregar numa casca de banana de uma pegadinha teológica. Os fariseus, sabendo disso, se juntaram e falaram assim: olha, os caras se deram mal. Os saduceus e os escribas, eles tentaram, mas não deu certo. Então a gente tem que se preparar muito bem para irmos lá e conseguirmos fazer essa pegadinha teológica, para que Jesus responda de forma errada, transgrida a lei e a gente então possa condená-lo a ser morto por apedrejamento. Vamos lá. Então escolheram entre eles lá um representante e mandaram lá para questionar Jesus. Um deles, um dos fariseus, intérprete da lei, não pegaram qualquer um não, pegaram um camarada estudioso da lei, que interpretava a lei, experimentando, provando, tentando Jesus, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E respondeu-lhe Jesus: na lei, você quer saber da lei? Então vamos partir para dentro da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem a lei e os profetas. A lei e os profetas, ou seja, a antiga aliança toda estava na dependência desses dois grandes mandamentos: amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, de todos os seus sentimentos, com tudo que há em você, e amar o próximo como a si mesmo. Quando a Bíblia cita a lei e os profetas, a lei é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos nos seminários bíblicos de Pentateuco. É a Torá, os 5 primeiros livros, que é a lei de Moisés. Ali estão inseridos os 613 mandamentos da lei, os 613 mandamentos da Torá. Quando ele fala dos profetas, é todo o resto. Aí você saiu dos 5 primeiros: Isaías, Jeremias, Naum, Miqueias, Abacuque, todo o resto são os profetas. O próprio livro de Salmos, e tudo ali, o resto é o profeta. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Agora veja só o seguinte: por 1500 anos, a lei do Antigo Testamento esteve em vigor, desde Moisés até Jesus, e nenhum ser humano jamais conseguiu cumprir a lei. Nenhum. Mas Jesus foi o primeiro e único ser humano que conseguiu cumprir a lei. Romanos capítulo 10, no versículo 4, afirma para nós que Jesus, ele conseguiu cumprir a lei. Algo que ninguém nunca conseguiu. E os judeus continuam ainda hoje tentando cumprir a lei sem conseguir. Em Cristo, e isso é o ponto fundamental de nós entendermos, que em Cristo Deus estava dando término, fim à lei, para que agora Ele, Deus,
possa nos amar sem qualquer restrição, sem qualquer impedimento, de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Na lei, você tinha que amar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Na graça, é Deus quem nos ama de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de todo o seu coração. Jesus pagou o preço para isso. Amém? Jesus, essa era a intenção do Pai desde o início, desde sempre. 1 João capítulo 4, no versículo 10, eu vou botar aqui algumas versões diferentes para você ver junto comigo. Vou começar aqui por essa versão que é a Nova Almeida Atualizada, que diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vou ler de novo aqui para você. Nisso consiste o amor, ágape, amor incondicional, que gera graça, favor imerecido. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, não que Deus tenha olhado para nós e dito assim: olha, eles se esforçaram tanto para provar que me amam, eles têm tentado me amar de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o entendimento, então, caramba, eu vou salvar esse pessoal. Não. Antes de nós existirmos, antes da fundação do mundo, Ele já nos amava. Ele nos amou primeiro. A decisão de Jesus vir para morrer por nós não foi feita 5 minutos antes dele nascer ou de ser concebido no ventre de Maria. A decisão de Jesus vir ao mundo e se tornar como um de nós, dar a sua vida por nós, foi feita antes da fundação do mundo. Ele nos amou primeiro. Nisso consiste ágape, o amor sobrenatural de Deus. Não em que nós tenhamos provado a Deus com os nossos esforços o quanto nós o amamos, mas sim em que Ele nos amou e nos enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Agora eu vou mostrar para você Judas, versículo 21, que Judas só tem um capítulo só, é um capítulo único. Versículo 21, esse na verdade é que é o versículo que eu quero mostrar para você em algumas versões diferentes. Aqui em Judas 21, diz assim: guardai-vos no amor de Deus. Você pode ler comigo essa frase em alto e bom som? Guardai-vos no amor de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: guarde-se no amor de Deus. Agora olha só, o versículo diz: guardai-vos no amor de Deus, guardem-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ok, você repetiu o versículo, a primeira parte, a primeira frase: guardai-vos no amor de Deus. Você falou para a pessoa que está do seu lado: guarde-se no amor de Deus. Mas agora vem a pergunta do milhão: o que significa se guardar no amor de Deus? Bom, você falou, aconselhou a pessoa do seu lado. Pergunta para ela: você entendeu? Eu falei para você: guarde-se no amor de Deus. Você entendeu? A pessoa falou: quem falou aí para você que entendeu? Agora pede para ela: então me explica. O pastor não vai explicar. Explica para mim aí, porque eu não posso sair daqui com esse mistério. Eu vou revelar para você. Outras versões vão ajudar a gente a entender o que significa esse guardar-se no amor de Deus. Na Nova Almeida, essa primeira versão que a gente leu foi a Almeida Revista e Atualizada. Eu vou ver aqui a Nova Almeida Atualizada. Diz assim: mantenham-se no amor de Deus. Então, na verdade, esse guardar-se aqui é manter-se, permanecer no amor de Deus. Deu para entender agora? Diga assim: que alívio. Deu para entender? Mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Na linguagem de hoje, Novo Testamento na linguagem de hoje diz assim: e continuem vivendo no amor de Deus. Não ficou mais fácil de entender agora? Agora você pode dizer para a pessoa que está perto de você: continue vivendo no amor de Deus. Continue vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Na NVI, Nova Versão Internacional, diz assim: mantenham-se
no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. O convite é para que você permaneça debaixo da influência do amor dele por você. Permaneça debaixo da influência do amor dele por você. Permaneça sob a influência do amor de Deus. Permaneça debaixo da influência do amor de Deus. Há muitas coisas nesse mundo e nessa vida para te influenciar, querendo te influenciar. Todos nós aqui fomos influenciados por alguém na nossa vida, por um professor, uma professora que nos inspirou, por um mestre qualquer, um treinador, alguém, um tio, uma tia, o pai, a mãe. Pessoas nos inspiraram a sermos quem nós somos hoje. Mas o convite aqui é: mantenham-se debaixo da inspiração do amor de Deus, da influência do amor de Deus. Há pessoas que me influenciaram numa época, mas que por uma série de motivos me decepcionaram e deixaram de me influenciar. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu com você? Cara, aquela pessoa pode ter sido um pastor, um amigo, um vizinho, sei lá, um professor. Aquela pessoa te inspirou até que ela pisou na bola, você descobriu uma falha de caráter gigante naquela pessoa e ela deixou te inspirar. As lições que ela deixou ficaram, mas a decepção que ela causou fizeram com que você se afastasse e buscasse outra fonte de inspiração. Quem já passou por isso aí alguma vez na vida? Pelo menos nós 4, aleluia. Peraí, levanta a mão aí, quem já passou por isso. Pois é, mas ele está dizendo aqui, Deus não te decepciona nunca. Deus não falha. Deus não tem falha no seu caráter. Ele é perfeito em toda a sua boa obra, em toda a sua palavra. Então ele diz, mantenham-se debaixo da influência do amor de Deus. Paulo chega a dizer o seguinte: olha, se for até vocês aí nas igrejas da Galácia e pregar um evangelho diferente daquele que eu estou pregando, mesmo que seja eu, se eu vier a decepcionar vocês pregando um evangelho diferente, mantenham-se fiéis ao amor de Deus e à graça que ele derrama sobre vocês. Veja só o que o apóstolo Paulo colocou. Eu sou um ser humano, pode ser que eu venha decepcionar vocês, mas ainda que eu pregue um evangelho diferente, mantenham-se fiéis à palavra que vocês aprenderam. Mantenham-se fiéis àquilo que vocês aprenderam lá atrás. E agora ele convida aqui, mantenham-se, permaneçam debaixo da influência do amor de Deus. Não debaixo dos seus esforços em demonstrar o quanto você o ama. Não permaneça debaixo de esforços próprios para tentar provar a Deus o quanto você o ama. Permaneça debaixo da influência do amor dele por você. Não fique tentando fazer força para provar o quanto você ama a ele, mas permaneça debaixo da influência do amor dele por você. Gente, olha só, por que existe esse convite bíblico de nós permanecermos debaixo da influência do amor de Deus? Quem aqui já foi à praia alguma vez na vida? Pelo menos uns 20 de nós, né? Já fomos à praia alguma vez na vida. Né? Se você era daqueles crentes reteté que não pode ir à praia, pazar o seu. Você perdeu, não era mesmo da nova, estava perdendo. Porque na nova a gente vai à praia. Na nova a gente vai à praia, a gente surfa. A gente anda de skate. Quebra braço, quebra perna, mas anda de skate. Já foi à praia, você vai, é simples de você concluir. É impossível você se colocar debaixo da influência do sol e a cada minuto não sentir mais calor. É impossível você vai para a praia, não levou uma barraca, chega num momento que você começa a procurar uma. Tem alguém com uma barraca. Você não levou a sua, mas o sol começou a andar, a sombra começou a vir. Você vai dando aquela chegada na barraca dos outros, que o cara também se esquece de mudar o ângulo da barraca, e ele fica no sol e você na barraca dele, pegando aquela sombra. Por quê? Porque no sol, a cada minuto que passa, o calor vai aumentando, vai dando sudorese, e mais, é impossível você se expor ao calor do sol, à luz do sol, e a pele não ir bronzeando. É impossível. Da mesma forma, é impossível você se expor ao amor de Deus e não crescer
amadurecer e entender o amor cada vez mais. Por que as pessoas não entendem graça? Por que existem até pastores que criticam, que metem o malho, descem a marreta na pregação da graça? É simples, porque não entendem amor, porque graça é subproduto do amor. Se entender o amor, vai entender graça. Se entender, mas quem não entende o amor é imaturo. É imaturidade. Ah, pastor, mas ele é pastor. Não, não é pastor não, é apóstolo. Não, não é apóstolo não. É sumo sacerdote. Não, é pai. Agora teve um patriarca. Mandaram esse negócio aí. Patriarca. Apóstolo tem um monte. O que eu sou? Sou patriarca. Acima. Mas se não compreende graça, é porque não compreende o amor. Se não compreende o amor, é porque não está se expondo ao amor. Se expõe a doutrinas, se expõe a ideias, se expõe a filosofias, mas não tem se exposto ao amor de Deus. Quem se expõe ao amor de Deus cresce e amadurece. Amém? Cresce e amadurece. Quem se expõe ao amor de Deus cresce e amadurece. Interessante é o seguinte, no Evangelho de João, e o nome João, no hebraico, Yohanan significa graça. No Evangelho de João, que é um evangelho sobre graça, João chama a si mesmo de o discípulo a quem Jesus amava. Eu acho um negócio assim super interessante. João chamando a si mesmo de o discípulo a quem Jesus amava. Eu já tinha visto essa expressão na Bíblia uma porção de vezes, o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo até que eu me toquei que quem escreveu isso a respeito de João foi João. Não foi Mateus escrevendo de João, o discípulo a quem Jesus amava. Não, João escreveu sobre si mesmo, o discípulo a quem Jesus amava. Pode ser um troço meio esquisito, não pode? O cara escrever sobre si mesmo. O discípulo a quem Jesus amava. Tu imagina só o seguinte: se eu chegasse aqui e dissesse assim para a igreja: saímos para tomar um café, pastor Jorge, o Igor e eu, o pastor a quem Jesus ama. Não é meio estranho? É capaz dos caras perguntarem assim: pô, qual é, pastor? E a gente aqui, não ama? Vocês não amam a gente, não? Pô, é meio esquisito, né? É meio estranho. Mas João se referiu a si 5 vezes como o discípulo a quem Jesus amava. Interessante, o nome Yohanan significa graça, e 5 é o número que aponta para a graça, e 5 vezes João, Yohanan, ele diz que ele era o discípulo a quem Jesus amava. Pode parecer meio esquisito. Pode parecer meio estranho. Agora, será que Jesus havia demonstrado em algum momento que amava João mais do que os outros discípulos? Ou que o amor que ele nutria por João era um amor especial, diferente, que fazia de João o seu discípulo favorito? Será que João teve essa revelação que um dia Jesus pegou João e falou assim: Joãozinho, vem cá, deixa eu te falar aqui, não posso falar na frente dos outros, mas você é o meu garoto. Você é o cara que eu realmente amo. Aqueles caras ali, eles estão meio caídos. Eles não entenderam nada, mas você... Dá um abraço aqui, dá um abraço. Ô, Joãozinho, tu é o cara. Não fala para ninguém não. E João saiu dali. E aí, Pedro: João, o que Jesus falou? Não posso falar. Não posso contar. Fala, João. Não posso. Aí quando depois que Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, João vai escrever um versículo: agora eu vou falar. Joãozinho, o discípulo a quem Jesus amava. Sou eu. É preciso que a gente entenda o seguinte: Jesus não tinha um amor especial por João, diferente do amor que ele tinha por Pedro ou qualquer outro dos discípulos, mas João tinha uma revelação sobre o amor de Jesus por ele, que os outros discípulos ainda não tinham. João tinha uma revelação sobre o amor de Jesus que os outros ainda não tinham. Será que você pode levantar uma das suas mãos e dizer junto comigo assim, em alto e bom som: eu sei. Mas diga com vontade mesmo, para soprar, para essa máscara pular do seu rosto. Diga: eu sei que Deus me ama profundamente, tremendamente, incondicionalmente. Aleluia!
Cara, não é eu acho, eu penso, ou simplesmente a Bíblia diz, eu sei. Uma coisa é o que a Bíblia diz, outra é o que eu sei a respeito do que a Bíblia diz. Eu sei que Deus me ama profundamente, tremendamente, incondicionalmente. Pastor, mas eu estou passando por um perrengue danado. Mas eu sei que Deus me ama profundamente, tremendamente, incondicionalmente. Pastor, mas no meio dessa pandemia aconteceu isso, aquilo outro. Mas eu sei que Deus me ama profundamente, tremendamente, incondicionalmente. Eu sei que Ele não abre mão disso. E essa é a revelação que nós precisamos ter diariamente. Essa é uma revelação que nós precisamos ter diariamente, porque o diabo vai tentar todos os modos, todos os dias, te convencer do contrário. De toda maneira possível e imaginável, o diabo vai tentar te convencer do contrário. Para começar dizendo que você não é digno desse amor tão grande que Deus tem. Ah, não, você não merece. Claro que eu não mereço. Se fosse por merecimento, nenhum de nós estava por aqui. João 13, os versículos 21 a 26, diz assim: depois de dizer isso, Jesus se angustiou em seu espírito e afirmou. Isso aqui, o contexto aqui é a última ceia. Estamos agora no ambiente da última ceia. Nós vamos participar da ceia até o final do culto. E aqui Jesus está com seus discípulos no ambiente da última ceia. E Jesus, ele se angustiou no seu espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos. Quem? Aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Para por aqui um instante, a gente vai continuar a leitura aqui, mas para nesse momento aqui, só por um instante. Veja só o contexto. Jesus está na última ceia, e quem já viu um quadro da última ceia? Algum quadro, talvez você tenha em casa, numa parede, aquele quadro da última ceia. Já viu? O mais famoso é uma pintura de Leonardo da Vinci, é um afresco que ele fez numa parede, um paredão, e que há pouco tempo foi restaurado, poucos anos atrás foi restaurado, porque ele estava todo descascando. Já viu aquele quadro? Você já viu esse quadro da última ceia? Jesus no centro, 6 discípulos de um lado, 6 do outro, cada numa posição, sentado numa mesa bem comprida, né? Aquela mesa de banquete. Já viu isso aí, não é? Aquele quadro está completamente errado. Completamente errado. Por que ele está completamente errado? Porque naquele tempo, os judeus não ceavam sentando em mesas. Eles comiam reclinados sobre almofadas. Eles se reclinavam em cima de almofadas, grandes almofadas. Eles colocavam ou em forma de um quadrado, dependendo do tamanho da sala, ou de um retângulo, ou de um círculo, vários almofadões. E eles se deitavam se reclinavam sobre aqueles almofadões, sempre na seguinte postura: apoiado no braço esquerdo, comendo com a mão direita. Por que sempre assim? Porque a mão esquerda era usada para ir ao banheiro. Então, não dava para pegar comida. Então, eles se apoiavam no braço esquerdo. E eu garanto para você que João estava à direita de Jesus. Pastor, como é que você sabe? Fiz uma viagem no tempo. Visitei aquela sala e vi. Não é nada disso. A lógica me diz isso. Porque olha só a posição. Se o camarada comia reclinado sobre o braço esquerdo, comendo com a mão direita, e João se reclinou sobre o peito de Jesus, em que lado que necessariamente João precisava estar? No direito, senão ele teria se reclinado sobre as costas de Jesus, não é? E Pedro, onde é que Pedro estava? Pedro estava numa ponta, estava longe, porque ele teve que fazer sinal para João. João, pergunta aí, quem é o cara? Quem é esse cara que vai trair? Não pode ser eu. Mas se eu descobrir quem foi, eu vou matar o desgraçado. Pergunta aí. Fala, João, pergunta aí. E veja bem o seguinte: Jesus disse para João, e Pedro não ouviu, porque Jesus não gritou: é Judas,
o pessoal ia juntar o cara, né? Ali mesmo, já ia pular todo mundo em cima do cara, já ia esganar o cara. Iam malhar o Judas, né? Literalmente. Né? Jesus sussurrou para João. Presta sua atenção numa coisa. Pedro estava no mesmo ambiente que Jesus, mas não ouviu a voz de Jesus porque não estava aconchegado a Jesus. João só ouviu porque ele estava próximo de Jesus, encostado, reclinado sobre o peito de Jesus. Peito na Bíblia, o corpo humano na Bíblia, na simbologia bíblica, tem simbolismos. Mão fala de força, fala de trabalho, fala também de bênção. Pernas falam sobre o caminhar, o viver, o dia a dia, a prática de vida. Testa, cabeça, fala sobre a mente, que precisa ser renovada. O peito fala do amor de Deus. Aonde que João estava reclinado? Sobre o peito de Jesus, sobre o amor de Deus. Quando você reclina sobre o peito de Deus, você começa a escutar a batida do coração de Deus. O coração de Deus não pulsa fazendo tum-tá, tum-tá, tum-tá. O coração de Deus pulsa dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E se você reclina para encostar o ouvido no peito dele, você vai ouvir Jesus te dizendo a cada batida do coração: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quando você tem dúvidas em relação ao amor de Deus por você, você precisa se aproximar dele. É sinal de que você está que nem Pedro, está no mesmo ambiente. Não é suficiente estar na igreja. Nós estamos no mesmo ambiente. Tem gente que sai curado e tem gente que sai levando de volta para casa a enfermidade. Porque se a mesma palavra, a mesma oração, um sai curado, o outro sai doente, porque um se aproximou e encostou no peito de Jesus. Não basta estar no mesmo ambiente, você precisa de intimidade com Deus, intimidade com Jesus, proximidade com Ele. Você precisa ser como João, Yohanan, graça, e não como Pedro, pedra, pedrinha, cabeça dura. Ouvir a mensagem e receber a mensagem no seu coração. Não basta estar próximo de Jesus, é preciso que você esteja perto para ouvir a voz dele, porque lá no livro de Isaías, diz para nós que ele não gritaria, a sua voz não seria ouvida aos berros. Jesus não berra, sabia disso? Jesus sussurra. Quem já ouviu um sussurro alguma vez? Pastor Café foi o primeiro a levantar a mão. Pastora Luciana, no ouvidinho. Meu amor, te amo, é hoje. Ela não berrou na sala, não chegou na janela para gritar para os vizinhos: aí gente, presta atenção, eu amo esse homem, e hoje vai rolar a festa. Jesus, ele não berrou: é Judas. Ele falou ao ouvido de João: é aquele que vai meter a mão comigo no prato. Eu vou molhar um pão e vou dar para ele. Presta sua atenção numa coisa. Jesus molhou o pão e deu para Judas. Molhou no quê? Molhou aonde? Jesus já tinha participado com os discípulos. Naquele momento, ele já tinha participado com os discípulos da ceia. Judas já tinha tomado do cálice e comido do pão. Mas Jesus ainda pega um pedaço de pão e molha. E molha aonde? Ele molha no vinho. E dá para Judas, dizendo: Judas, eu estou reafirmando para você, você vai ser o único dos discípulos que vai tomar a ceia em dose dupla. Para você entender que eu te amo incondicionalmente. Se Judas tivesse parado para ouvir o coração de Jesus e entender que Jesus estava dando a ele uma dose dupla daquilo que ele deu apenas uma dose para os discípulos, ele não teria se suicidado. Ele teria voltado e pedido perdão a Jesus, e Jesus teria perdoado Judas. Você está entendendo que não há nada de terrível que você possa fazer na vida que Jesus não tenha perdão suficiente para te oferecer?
Não há nada que você possa fazer que impeça Deus de te amar, de te perdoar. Continuando aqui, versículo 25. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Pedro ficou no vácuo. Quem é? Quem é? Quem é? Sem saber por que Jesus não gritou, ele sussurrou. E é próximo de Jesus que a gente vai ouvir, descansando no seu peito, entrando no descanso. É no descanso que você ouve o sussurro. Não é no meio da agitação, não é no meio da correria que você vai entender Jesus te dizendo que Ele te ama. Pedro, aqui nesse episódio que nós acabamos de ler, ele é apresentado como um contraste. Pedro era aquele que se vangloriava do seu amor por Jesus. E ele disse que amava a Jesus mais do que todos os outros discípulos. Ele disse isso na cara dos outros 11. Olha só o nível da coisa. Jesus, eu te amo mais do que esses caras. Se todos eles te abandonarem, eu estou contigo até o fim, para o que der e vier. E Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, ainda hoje, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. É ruim, Jesus, eu te negar? Pode vir o que vier, prisão, ameaça de morte, tentativa de assassinato, não quero saber, eu estou contigo, porque eu te amo muito mais do que esses 11 outros aí. Esses camaradas aí eu já sei, isso aí não são de nada. Eu é que sou pedra 90, eu é que estou aí para toda a obra, deixa comigo. Pedro é apresentado como um contraste. E por favor, não pense que eu estou aqui querendo jogar Pedro numa lata de lixo, porque é um personagem que Pedro, se tem uma pessoa que se parece com Pedro, tem uma pessoa que tem uma semelhança assim com Paulo, sou eu. O Pedro era um cara explosivo, era um camarada que às vezes agia impulsivamente, depois ele parava para pensar, depois ele ia ver e tal. A Bíblia não fala sobre a esposa de Pedro, mas fala sobre sogra. Quem tem sogra tem esposa. Eu não sei se a esposa de Pedro era aquela mulher que dizia: Pedro, calma, Pedrinho, tu é impulsivo, calma, tu está agindo assim no sangue, calma. Tem que ter uma pessoa dessa do lado. Pedro, ele é apresentado aqui como um contraste. Aquele que se vangloriava do seu amor por Jesus e que disse que amava Jesus a todo custo. Pedro dizia: eu sou aquele que ama Jesus. Isso é a mentalidade da lei. Enquanto que João dizia: eu sou aquele a quem Jesus ama. E isso é a mentalidade da graça. A mentalidade da lei se vangloria do amor que se tem por Deus. Eu amo a Deus de toda a minha força, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma, com tudo que há em mim. Mas a graça diz: eu sou amado por Deus. E Ele me ama com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Eu reconheço o quanto eu sou amado. Eu reconheço que há uma insuficiência gigantesca. Há em mim um desmerecimento tremendo para esse amor. Mas Ele me ama apesar de tudo. Na crucificação, João foi o único dos discípulos a permanecer com Jesus até o fim. Não tem dúvida de que o amor de Pedro por Jesus era genuíno. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Mas onde é que Pedro estava na hora da cruz? Justo ele que dizia que acontecesse o que acontecesse, ele estaria com Jesus. Você sabe que a verdade é a seguinte: a Bíblia pede que nós tenhamos uns pelos outros o amor que Jesus teve por nós. E esse amor é ágape, amor incondicional, não é um amor humano. Mas a maioria das pessoas que diz que ama a Deus, Senhor, eu te amo, e que quer provar a Deus o quanto ama a Deus com amor humano, não com amor ágape. E amor humano é limitado. Você quer ver uma coisa? Talvez você fique até meio chocado com o que eu vou te dizer aqui, mas muitas vezes as pessoas dizem que amam a Deus com o mesmo amor que elas têm pelo seu time de futebol. Quem aqui torce por algum time? Amém. Fluminense. Aleluia. Gente boa. Veja só o seguinte: sujeito, ele muda de cidade, ele muda de país, ele muda de hábitos alimentares, ele muda de mulher, mas ele não muda de time.
Ele foi transferido, está trabalhando e morando no Japão. E no Japão, ele sai na rua. Se o Flamengo ganhar um campeonato, ele sai na rua, no Japão, com aquela camisa vermelha e preta. Quem olha, não entende nada. Aliás, no Japão tem muito flamenguista, né? Então, o pessoal até deve entender. Ô, Flamengo! Deve ser alguma coisa desse tipo, né? Porque o camarada está ali, né? Se tiver uma situação de vida ou morte, tá ele e a esposa. Situação de vida ou morte, vem um leão avançando, ele começa a orar pela esposa: Senhor, abençoa esta mulher. Querida, Deus te abençoe ricamente, você foi uma bênção na minha vida, Deus abençoe. Ele passa sempre nas canelas e vai e vaza, e deixa a mulher. Mas o time dele, ele morre pelo time. Meu Mengão, Corinthians, eu morro. Ele sai na rua, ele briga. Se alguém fez alguma coisa com a mulher, ele fala: querida, releva. Mas falou mal do time dele, ele tira o cinto e quer dar cintada na cabeça. Hã? Quem é aqui do tempo do Maracanã antigo, que tinha torcida organizada? Hã? Pessoal que ficava na geral, que a gente fazia xixi num saco plástico e jogava lá na geral. E o pessoal da geral levava aquilo: vou te pegar, você vem mesmo, mané. Tricolor como eu, que era da Young Flu, sentava lá para tocar tarol. Pega lá, flamenguista. Ia para o Maracanã, não ia para torcer, ia para brigar. Levava soco inglês, em vez de cinto era corrente. Que isso? Bons tempos do velho Maracanã. Pergunta se o cara fazia essa macheza toda pela namorada. Mas com esse mesmo amor que ele ama o Flamengo, que ele ama o Corinthians, que ele ama o time, é o amor com o qual ele ama a Deus. E nem é, às vezes até menos. Às vezes até menos, para Deus é menos. Por quê? Flamengo vai jogar, Mengo! Deus está presente. Aleluia. Vamos louvar a Deus de todo o coração, minha gente. Vamos louvar a Deus porque Deus é bom e tal. Oh, glória. Flamengo fez o primeiro gol na final. O camarada está no culto assim com o celular. Ó. Gol! Você está pensando que é o Espírito Santo, que o camarada está cheio do Espírito? Não é nada, é gol. É gol. Vamos agora, Deus agora vai fazer um milagre. Vamos orar então. Oh, glória. Deus é bom. Ore comigo. Amém. Às vezes o amor que ele demonstra por Deus é até menos do que o amor que ele tem pelo próprio time. Gente, tem alguma coisa errada nesse troço. Tem uma inversão de valores aí gigantesca. Por quê? Porque não entendeu o amor ágape que Deus tem por ele. E o pecado, gente, o pecado é terrível. O pecado é terrível, mas o que mais impede, presta atenção nisso, o que mais impede as pessoas de receber de Jesus não é o pecado. O pecado é terrível, mas o que mais impede as pessoas de receber de Deus não é o pecado, é a autojustificação. Isso é o que mais impede as pessoas de receber de Deus, não é o pecado, é a autojustificação. O seu amor por Jesus é inconstante. Ele varia, mas o amor dele por você não varia em momento algum, justamente porque é um amor incondicional. Ouça o seguinte: o Rio Jordão, ele vem lá do alto do Monte Hermon, e ele desemboca no Mar Morto. O Monte Hermon é o ponto mais alto de Israel, fica a 2.814 metros de altura, é o ponto mais alto de Israel, o Monte Hermon. O Mar Morto, por sua vez, é o ponto mais baixo da superfície da Terra. Fica 429 metros abaixo do nível do mar. Quando você vai visitar a cidade de Jericó, que fica na beira do Mar Morto, você pega uma estrada que é um ladeirão e desce, e tem umas placas. Começa a mostrar assim, menos 10, depois vai, menos 50, os metros, né? E vai descendo, menos 100, menos 150, menos 200. Você vai descendo, você pensa assim: caramba, viaja ao centro da Terra.
Porque você só vai descendo, descendo aquele ladeirão, aquela autoestrada. O pessoal descendo, 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 porque é o ponto mais baixo na face da terra. Mais baixo que o Mar Morto, lógico, debaixo da água, do mar, tem pontos muito mais profundos do que isso. Mas na face da terra não tem lugar nenhum no mundo que seja mais profundo, seja mais baixo do que o Mar Morto. 429 metros abaixo do nível do mar. Agora, veja só o seguinte. No Rio Jordão, nas proximidades do Mar Morto, que é o ponto mais baixo da terra, Jesus foi batizado nas águas. E ali naquele lugar, ele ouviu a voz de Deus, a voz do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. E lá ele foi tentado por Satanás. E ele venceu a tentação. Não venceu? Ele venceu. Mas por que ele venceu? Eu já preguei muito dizendo que Jesus venceu porque ele respondeu com a palavra. Mas veja o seguinte, o diabo também argumentou com ele usando a palavra. Jesus faz isso ou aquilo porque está escrito. Aí Jesus tinha que pegar a palavra, mas está escrito. O diabo usando a Bíblia fora de contexto e Jesus colocando a Bíblia de volta dentro do contexto. O que fortaleceu Jesus para ir adiante, para vencer Satanás, não foi simplesmente porque ele usou a palavra. O que fortaleceu Jesus para vencer é porque dias antes eles tinham ouvido a voz do Pai dizendo: esse é o meu Filho amado. Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O que fortalece a nossa vida não é porque a gente decorou 300 versículos, é quando a gente para encostar o ouvido no peito de Jesus e ouve a batida do coração dele dizendo: eu te amo, eu te amo. É algo que você precisa receber todo santo dia. Essa dose de confiança, de coragem, que se baseia no fato de que Deus te ama incondicionalmente. O que causou Jesus, depois de 40 dias enfraquecido na carne, conseguisse vencer o diabo, era o fato de que ele sabia, ele tinha ouvido do Pai que ele era um Filho amado. Se nós fizéssemos o mesmo com os nossos filhos, quantos aqui continuam dizendo para os seus filhos, mesmo depois que eles fazem 18, 19, 20 anos, mesmo depois que eles tenham 30 ou mais, continuam dizendo: meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo? Quantos aqui continuam dizendo: ah não, agora eu já virou um homem feito de barba na cara, não precisa mais ouvir? Quando ele tinha 5 aninhos, era uma gracinha, dizia: papai te ama, papai te ama. Agora com 18 anos está barbado, está saindo aí já com as meninas e tal, e já não precisa mais, já não falo mais, porque eu fico até sem graça, porque já é um homem feito. Quantos aqui continuam dizendo para os seus filhos: eu te amo, eu te amo? Se nós fizéssemos isso com os nossos filhos, gente, é preciso que a gente entenda que filhos afirmados no amor, crianças afirmadas no amor, se tornam adultos campeões. Crianças que não ouvem o pai, a mãe, alguém dizendo a eles: você é amado, eu te amo, de forma contínua e constante, vão ter que resolver um bocado de problema depois. Vai ter que resolver um bocado de coisa. Deus vai ter que trabalhar muito, porque tem muita coisa ali que está quebrada, que está mal feita, está mal encaixada. E Deus vai ter que trabalhar e ter um trabalho tremendo do Espírito Santo para encaixar de novo e botar as coisas no lugar. Mas quando a gente afirma para os nossos filhos, desde criança: você é amado. Cara, eu não sei se foi a Denise ou se foi a Marcela, alguém gravou um vídeo do Vicente, nosso neto mais velho, e ele foi falar alguma coisa a respeito do que ele era, e ele começou a dizer: eu sou um menino muito legal, eu sou um líder. Olha só, o que mais que ele disse? Ele disse basicamente isso, né? Ele ficou repetindo isso: eu sou um menino muito legal, eu sou um líder e tal. Mas da onde que saiu esse negócio? É porque a gente afirma para ele, os pais, o Duda, a Marcele, e nós, os avós, afirmamos para ele: não, você é um moleque muito gente boa, você é muito legal, cara, demais. Ele faz um negócio, claro, ele tem 5 anos, não tem aquela habilidade física de fazer coisa, mas ele dá uma cambalhota e ele diz: uau, campeão olímpico, medalha de ouro, nota 10. Dá um chute, ele fala: deixa eu te mostrar aqui o que eu aprendi. Aí ele pega a bola e tal, faz como se fez um drible. Eu falo: uau, caramba, Neymar. Você não está jogando ilusão na cabeça da criança, você está afirmando para ela que ela é aquilo que Deus criou ela para ser. Se nós fizéssemos como o Pai fez com Jesus, afirmando para os nossos filhos, eles se tornariam campeões.
se as esposas fizessem isso com os maridos com as esposas. Olha a diferença que pode acontecer. Olha só como as pessoas elas não prestam atenção no que acontece. Você vai naquelas igrejas que tem aquele hábito de coisas ungidas e sagradas. Aí o pastor te dá um saco cheio de sal grosso, sal grosso ungido. E diz assim, esse sal está ungido, esse sal está abençoado, e se você salpicar esse sal na salada, na comida do seu marido, ele daqui a pouco vai se converter. Já viu esse tipo de campanha em algumas igrejas? Já. Mas antes ele aconselhou, você vai chegar em casa e você vai, minha filha, vai dizer para o seu marido, eu te amo. Você não vai mais chamar ele assim, pudim de cachaça. Você não vai mais dizer para ele assim, ô inútil. Você vai mudar essa linguagem. Mas leva o sal grosso. Aí a pessoa começa a salpicar o sal grosso na salada do marido e começa a dizer, querido meu amor, olha a saladinha que eu fiz para você. O cara come e ela pensa, o sal grosso está agindo. Sal grosso está agindo, sal grosso ungido, a unção está agindo. Aí o camarada ouve e fala assim, ele não percebe a diferença, porque para ele o sal com unção, sem unção é o mesmo sal. Se tiver com sal e botar demais, ele vai dizer, está salgado. Se tiver sem sal, ele vai dizer, está sem graça. Mas ele vai ouvir aquela mulher, ele vai dizer assim, essa mulher está diferente. Não me chamou de pudim de cachaça. Não me chamou de inútil. Chamou de meu amor. Eu vou fazer uns carinhos nessa mulher hoje de noite. Porque está ficando diferente. Aí o cara se converte e a pessoa pensa que foi o sal grosso. Não foi a mudança de atitude. Em afirmar para o pudim de cachaça inútil que ele é amado. E aí o pudim de cachaça inútil, sabendo que é amado, deixa de ser pudim de cachaça inútil. Ele muda, porque a Bíblia diz que a esposa crente, ela santifica o seu marido. Como? Muita oração e jejum. Você pode morrer de jejuar e orar longe do seu marido. Se você não mudar de atitude e começar a dizer para ele, querido, acabou aquela história de pudim de cachaça. Eu te amo. Acabou aquela história de inútil. Você é uma benção. A coisa muda. Se os maridos fizessem o mesmo com a esposa, em vez de dizer, pastor, essa mulher é uma jararaca, eu sou, por favor, pastor, ora por essa mulher. Isso aí é demônio, pode expulsar, pastor. Pode expulsar, porque eu tenho certeza. Do jeito que ela é, só pode ser demônio. Se o marido muda essa linguagem e começa a chegar em casa com um buquê de flores, chega com caixa de bombom, começa a mudar a atitude, as palavras, o palavreado, em vez de chamar de jararaca, chama de minha donzela. Minha querida, começa a chamar de Julieta e eu sou o Romeu, sei lá, vai fazer uma serenata, não sei nem tocar violão, paga alguém que toca para estar do seu lado e canta lá, mas eu não sei cantar desafinado mesmo, serve. Se a gente começa a fazer essas mudanças de atitude, as coisas, o mundo seria diferente, a igreja seria diferente. Algum tempo depois do batismo, Jesus sobe com Pedro, Tiago e João ao monte do Monte Hermon. Algumas pessoas dizem que foi no Monte Tabor. Eu acredito, há uma linha de pensadores que acreditam que o lugar da transfiguração foi o Monte Hermon. Jesus sobe ao Monte Hermon e lá ele é transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. Pedro, Jesus, vamos fazer aqui umas barraquinhas, uma para você, uma para Elias, outra para Moisés. E aí quando Pedro olha de novo, não tem Elias, não tem Moisés, e vem a voz de Deus no meio daquela nuvem de glória dizendo, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Deem ouvidos a ele, não mais a Moisés, não mais a Elias, mas agora deem ouvidos a ele. Esse é o meu filho amado. Presta atenção, no lugar mais alto de Israel e no lugar mais baixo da face da terra, Jesus ouviu do Pai, esse é o meu filho amado. Você pode estar no maior poço, ou pode estar em cima do alto da maior montanha. Você precisa continuar ouvindo a voz de Deus te dizendo, você é um filho amado. Você é uma filha amada. Você pode estar num pico com sucesso, grana, ou pode estar no fundo de um vale, passando por coronavírus, problema financeiro, problema de família, mas Deus continua dizendo, eu te amo incondicionalmente. Eu te amo incondicionalmente. E a gente precisa dar ouvidos a essa voz. Foi essa afirmação do Pai que garantiu a Jesus, o Filho, força que ele precisava para ir à cruz. Amém, gente?
capítulo 21 de João, 2 semanas depois da ressurreição, Jesus aparece a 7 discípulos. 7 discípulos que saíram para pescar. Não pegaram nada. Da praia, Jesus dá uma orientação. Jesus aparece na praia. Jesus já tinha ressuscitado. E ele aparece na praia. Estão os caras lá dentro do lago, pescando. Não pescam nada. Aí Jesus da praia grita: lança as redes aí de novo do lado direito. Quem estava no barco? Tinham 7 discípulos no barco. Mas dentre esses 7 estavam Pedro e João. Pedro ficou assim: quem é esse cara? Legal, vamos jogar. Jogou a rede, veio tanto peixe que o barco quase afundou. Aí João olhou e disse: é Jesus. Olha só, presta sua atenção. O que acontece em Lucas 5? Lucas capítulo 5 é o episódio da pesca maravilhosa. Esse episódio não é idêntico? Não é idêntico. Quem é que estava na pesca maravilhosa? Lá no início do Evangelho? Pedro. Pedro, Jesus, não pegamos nada a noite inteira. Pedro, pode voltar lá, lança a rede. E a Bíblia diz que eles pegaram tanto peixe que o barco quase afundou. Agora, de novo, no final da história, depois da ressurreição de Jesus, Jesus aparece e diz: lança de novo a rede. E Pedro não reconheceu. Mas João ouviu e falou: é Jesus. Pedro falou assim: peraí, deixa eu conferir. Tirou a túnica, se jogou dentro d'água, foi nadando até lá. Quando ele chega, ele dá de cara com quem? Jesus. E Jesus tinha do lado um bocado de brasa, pão. E ele fala: vocês pescaram peixe? Bota um peixe aqui para a gente comer. Pedro, lembre-se do seguinte: qual foi o último encontro que Pedro, um dos últimos encontros de Pedro com Jesus? Foi justamente quando Jesus olhou para ele, todo arrebentado, todo maltratado, e os olhos de Jesus cruzaram com os olhos de Pedro, que tinha acabado de negar Jesus 3 vezes. Agora Jesus dá de cara, Pedro dá de cara com Jesus na beira da praia. E Jesus convida Pedro e os outros para sentarem e participarem de um breakfast. Café da manhã. Peixe, uma tilápia, que é o peixe que mais tem no Mar da Galileia, na brasa, um pedacinho de pão. E a Bíblia diz que todos eles comeram em silêncio. Tu imagina comer, não é um cafezinho. Tchau, Jesus. Não foi isso. Peixe, pão, sentados, meia hora. Meia hora de silêncio. E Pedro comendo e pensando: o que Jesus vai falar? O que Jesus vai falar? E João do lado dele: Pedro, cala a boca e come. Não fala nada. Vamos só comer. E Jesus está olhando aquilo tudo. Daqui a pouco Jesus fala assim: Pedro, vem cá. Ai, meu pai. Já sabia. Lá vem ele. Lá vem bronca. Jesus vai descer a marreta. E Jesus faz uma pergunta que deixa Pedro encalacrado. Pedro, tu me negou 3 vezes. Vou te perguntar, hein? Presta atenção. Tu me amas? Olha a situação de Pedro. Jesus perguntou assim, no grego: Pedro, você me agapao? Agapao é o verbo que vem de ágape. Agapao é o amor colocado em prática, colocado em ação. Ágape é o nome, agapao é o verbo. E Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me agapao? Você me ama com o mesmo amor que eu te amo? Esse amor sobrenatural? Pedro vira para Jesus e diz assim: Jesus, você podia ter perguntado tanta coisa, mas perguntou justo essa. Jesus, eu te filéu. Filéu vem de filos,
que é o amor fraternal, é amor de amigos, é um amor humano, inferior à ágape. Eu tenho por você, eu não tenho nem coragem de dizer que eu te amo, porque olha o que eu fiz. Olha, eu te neguei 3 vezes. Como é que eu vou dizer para você assim na cara dura que eu te amo? Eu tenho por você simpatia, amizade, eu gosto de você, eu te filéu. Ok, eles continuam a caminhada e Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me agapau? Aliás, antes ele diz: Pedro, apacenta os meus cordeiros. Você sabe qual é a diferença de um cordeiro para uma ovelha? O cordeiro é uma ovelha ainda pequena, imaturo. Pedro, apacenta os meus cordeiros. Apacenta aqueles que são imaturos ainda na fé. Aí ele vai adiante e pergunta de novo: Pedro, e aí, tu me agapau? E Pedro diz: Jesus, eu acho que no máximo dá para dizer que eu te filéu. E Jesus responde do mesmo jeito: apacenta as minhas ovelhas. Primeiro ele disse: apacenta os meus cordeiros. Agora diz: apacenta também aqueles que cresceram, deixaram de ser cordeiros e agora são ovelhas. Apacenta aqueles que amadureceram e ainda precisam de ser alimentados, ainda precisam de continuar no processo de crescimento e amadurecimento. Eles continuam mais adiante e pela 3ª vez Jesus pergunta: Pedro, tu me... Não, agora Jesus pergunta: tu me filéu? Jesus desceu para o nível de Pedro. Jesus não forçou a barra para Pedro subir para o nível dele. Ele disse: Pedro, você tem por mim filos, filéu? Você é capaz de me amar nesse nível de amizade? Não te preocupa, porque eu te agapau. Você talvez não tenha maturidade ainda para dizer para mim que agapau, mas se você tem um nível de filéu, eu também te amo com filéu, mas eu te amo além disso, eu te amo com agapau. Apacenta as minhas ovelhas. Você sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava encorajando Pedro: Pedro, não desiste. Você pisou na bola, você me traiu, você me negou 3 vezes, mas eu continuo te amando incondicionalmente. Vai ser aquilo que eu projetei você para ser. Não fica na paranoia do erro. Não fica agarrado com o problema, porque na mentalidade, você sempre teve mentalidade da lei, Pedro. Você sempre tentou dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo, na sua força, no seu esforço. Mas dá uma olhada, João nunca tentou provar que ele me amava. Ele simplesmente tentou compreender mais e mais o quanto eu o amava. Por isso ele estava lá ao pé da cruz. Mas você fugiu porque você tinha autojustificação, esforço próprio, tentando mostrar para mim que você me ama. Você saía nas ruas para evangelizar, para provar para mim que você me ama. Você ia ao culto no domingo de manhã para provar para mim que você me ama. Você se ofereceu para servir na igreja para provar para mim que você me ama. Você se ofereceu para cantar, para tocar, para fazer alguma coisa na igreja para provar para mim que você me ama. Por isso você se cansou, por isso você se desgastou, por isso você desistiu. Para de fazer essas coisas no seu esforço e faça agora como João: sirva na igreja, ame o próximo, evangelize nas ruas, mas faça isso porque o meu amor transborda em você, não mais com o teu esforço para tentar provar: Jesus, eu te amo, hein? Olha como eu estou evangelizando, entregando folhetos. Não, agora você vai fazer isso de uma forma diferente. Você não vai se preocupar em entregar folhetos, você vai se preocupar em falar do meu amor para as pessoas, no metrô, no ônibus, no trabalho, na faculdade, aonde você estiver, porque esse amor vai transbordar em você, porque já não é mais você fazendo força para me amar, sou eu provando para você o quanto eu te amo. E com isso, Jesus restaurou Pedro. Dá uma olhada no Pedro dos Evangelhos, depois dá uma olhada no Pedro do livro de Atos, e você vai ver uma progressão, um crescimento. E quando você chega ao Pedro das Epístolas, que Pedro diferente. O Pedro de Atos dos Evangelhos negou Jesus. O Pedro de Atos disse: olha, é mais importante servir a Deus do que obedecer aos homens. Podem ameaçar de morte, nós vamos continuar pregando o Evangelho. Caramba, que diferença, hein? O camarada que negou Jesus para dizer agora: pode até me matar, mas eu não vou calar minha boca. Quando ele chega agora no livro nas epístolas, esse Pedro é um Pedro ainda mais diferente, porque ele diz: olha, eu tive muita briga com o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo dizia que tinha uma revelação que eu que andei com Jesus não tinha, não é possível, mas eu entendi, e eu escrevo para vocês, irmãos, e eu peço a vocês: deem ouvidos ao que diz o nosso irmão Paulo, porque ele fala em todas as suas epístolas de coisas que são de Deus e que nós precisamos aprender. Caramba! Que diferença, hein? Daquele Pedro, lá dos Evangelhos, cabeça quente, sacou a espada para decepar a orelha do servo.
Agora um camarada falando, meus irmãos, segunda epístola de Pedro, meus irmãos, aguentem firme na fé, porque Deus ama vocês. A graça dele vai ser suficiente para dar sustento e força a vocês no meio da tribulação. Que diferença, que Pedro diferente é esse? Porque ele cresceu no entendimento do quanto Deus o amava. Você e eu precisamos crescer no entendimento do amor de Deus. Amém? Curva a sua cabeça, nós vamos orar. Meu irmão, preste atenção numa coisa. Se você nunca teve, ou não teve ainda, uma revelação, um entendimento do quanto Deus te ama. Você sabe o que é religião? Religião é essa tentativa pedrina de mostrar para Deus o quanto nós o amamos. Isso é religião. É tentar provar para Deus através de ritos, rituais, que nós amamos a Ele. Isso é religião. É uma tentativa pedrina. Relacionamento com Deus é o que Deus quer de nós, e essa é um relacionamento joanino. O relacionamento joanino com Deus não é eu te amo, Senhor, obrigado. Você não tem nada de errado em você dizer para Deus eu te amo. Você está entendendo isso? Não tem nada de errado em você dizer a Deus, Senhor, eu te amo, em você cantar isso em músicas, canções, Senhor, eu te amo, como eu te amo e tal. Não tem nada de errado, mas é preciso que você entenda antes o quanto Ele te ama. E quebrar esse padrão, esse paradigma de que eu tenho que me esforçar para provar para Ele o quanto eu o amo, para que aí então, a partir disso, eu receba algum tipo de milagre de Deus. Não, você não precisa provar para Deus que você é uma pessoa maravilhosa, esforçada, que serve a Ele, para então Ele fazer um milagre na sua vida. Você só precisa crer. Isso é graça. É para todo aquele que crê. Se você não tinha até então, até o dia de hoje, esse relacionamento joanino com Jesus, se o seu relacionamento era apenas um relacionamento pedrino com Jesus, e você quer hoje mudar esse relacionamento, você quer ter Jesus verdadeiramente como seu Senhor. O senhorio de Jesus não é um senhorio pesado, impositivo, ditatorial. O senhorio de Jesus, ele é feito através do seu grande amor por nós. Por isso ele diz que o fardo dele é suave e é leve. Se você nunca tomou uma decisão de entrar nesse amor e quer tomar essa decisão hoje, por Jesus, de um relacionamento leve, que se baseia no amor que Ele tem por você, eu vou convidar você para levantar uma das suas mãos. Eu quero orar junto com você, eu quero orar por você. Levante a sua mão aonde quer que você esteja. Amém, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Amém, amém, Deus abençoe. Amém, amém, amém. Você que levantou a sua mão, fique de pé no lugar onde você está. Eu não quero expor você a nada, mas eu quero convidar você pela fé a se colocar agora de pé, por um instante. Por um instante. Amém, amém, amém. É um ato de coragem, sabia? Admitir, cara, eu preciso mudar esse relacionamento. Eu não posso mais basear o meu relacionamento com Deus em religião. Eu tenho que basear em Jesus. Ele é o centro da igreja. Ele tem que ser trazido para o centro da minha vida. Não dá para deixar Jesus na periferia. Não dá para Jesus ser apenas socorro na hora que eu estou no sufoco. Quando eu estou bem eu esqueço, quando eu estou no sufoco eu oro. Não, não, não. É relacionamento de amor. É aquilo que Deus quer ter com você. E na verdade Ele sempre esteve ao teu lado. Ele sempre te amou incondicionalmente. Eu queria que você agora, vamos todos nós da igreja ficarmos de pé.